Cássio Cortes. Aí, Salve, salve, pô, tô quase constrangido aqui, muito obrigado pelas palavras lisonjeiras aí. Quando você falou gremista, jornalista de automobilismo, gremista no Brasil, já ficou bem fácil, né? As opções são poucas. E obrigado por colocar o macarrão do meu sósia, Fernando Alonso, Tá aí vendo? em primeiro plano também. Esse aí é histórico, né? Esse é história. Essa é a época que, pra você que é hater, que diz que eu não tenho nada a ver com o Alonso, primeiro que você tá certo, mas segundo, o meu apelido de Alonso surgiu nessa época aí, Sensacional. porque eu tinha o cabelo comprido e usava boné, porque como o meu cabelo sempre tá comprido, ele fica indomável, então, talvez por causa da sobrancelha, o boné e o Alonso nessa época usava o cabelo comprido e descolorido, como o meu também era, isso aí é uma outra questão, a gente erra na juventude, né? Aí surgiu o apelido de Fernando Alonso, então, não é que eu seja parecido com o Alonso, mas é que me apelidaram de Alonso no tempo de faculdade. Pô, muito bom, muito Perfeito. bom. E o talento é maravilhoso, a gente acompanha você já há bastante tempo, a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente aqui, Cássio, a gente tem uma tradição que qualquer convidado que vem pra cá, a gente precisa presentear ele para agradecer a vinda dele. Então eu tenho 2 presentes para te dar. Pô, já gostei. O primeiro é oficialmente o boné da Motorsphere, então Aí, chique, loginho bonito aqui, te já fica em fazer primeiro um plano. convite para participar dessa família com a gente. E como a gente falou que você é gremista, não tinha como não te Já se presentear. puxaram, como se diz lá no sul. Pô, que demais, cara. Pô, muito obrigado. Bom, imagina, Essa essa daí- daí, assim, ó, a gente, pô, um palmeirense e um corintiano na mesa, mas a gente, Que demais, cara. Pô, Demais. é um dos uniformes oficiais, né? Um dos designs pouco conhecidos, que o Grêmio tá até na manga aqui, colei, porque eu não lembrava o ano, 1917. Isso aqui é outra coisa que muita gente não sabe, né? Esse é o escudo original do Grêmio, que não falava Perfeitamente. Grêmio, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tanto que alguns colorados, é engraçado isso, né? Por exemplo, o Corinthians é Esporte Clube Corinthians Paulista. perfeitamente, O Sport Recife é Esporte Clube do Recife. perfeito. Ele deveria se chamar Recife, né? E o Grêmio é engraçado, porque Grêmio é uma agremiação. Então, é um Grêmio de futebol porto-alegrense. Perfeitamente. É uma agremiação de futebol porto-alegrense. Perfeito. Aliás, é Grêmio Futebol Porto-Alegrense, não tem o D. Aqui a imprensa do centro do país usa muito D. Então, na verdade, o nome gramaticalmente correto do Grêmio seria Porto-Alegrense, né? Perfeitamente. Pô, sensacional, Como que se legal. fosse o... Quer ver um outro exemplo? O Grêmio Novo Horizontino, que é conhecido como É Novo verdade, Horizontino. Novo Horizontino, verdade, tem toda a razão. E eu comentei no começo, Cássio, eu tenho uma conexão porque uma vez eu viajei para o Sul e eu tive a oportunidade de assistir um jogo na época do Olímpico ainda, e era um jogo que, por algum momento, o Grêmio estava numa fase não tão legal. Durou uns 15 anos, mas já passou. Hoje eu no meu Palmeiras não posso falar isso, estou muito feliz. Toda semana eu fico feliz com O alguma Palmeiras é notícia. isso, quando tem uma grande multinacional de laticínios italiana ou uma tia financista meio maluca, a coisa vai bem, senão já não vai tão bem. A minha crítica vai até um segundo ponto, assim, né? Porque, enfim, estamos ganhando, então a minha crítica não é tão forte assim. Mas essa experiência foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de assistir um jogo, e se eu não me engano era o Borges que jogava lá, Borges. Passou por lá o Passou Borges. por lá, e foi um jogo 0-0 até os acréscimos do segundo, foi contra... Era um jogo da Copa do Brasil, se eu não me engano, 15 de Piracicaba, alguma coisa nesse sentido. E no final do jogo, nos acréscimos, esse cara fez um gol de fora da área, e foi uma das maiores emoções que eu senti no estádio, assim, frequente, sou palmeirense, já tive a oportunidade de frequentar alguns estádios, mas foi uma das maiores experiências que eu tive, assim, porque... Avalanche! Cara, Avalanche era uma coisa legal demais e me dói Avalanche. muito o coração que... A Arena inaugurou com Avalanche, né? Verdade. Tanto que na Arena do Grêmio ali, a parte da geral do Grêmio, não tem Aquele cadeiras... parapeito. Aí não tinha o parapeito Não, também, não, né? o que aconteceu é que no Brasil, né, a dificuldade da construção civil no Brasil é uma coisa muito triste. Foi nessa nova era de estádios aí, de Copa do Mundo e tal, padrão Copa do Mundo, a Arena do Grêmio foi a única que não colocou cadeiras atrás de um gol para justamente manter a geral do Grêmio, que é essa torcida que canta o tempo inteiro. Você estava falando de Olímpico, venho do bairro da Azenha, bairro do Monumental. Pô, é muita Era coisa, tá o maluco. Olímpico Monumental ali, cara, e é uma coisa que... eu tenho muita preguiça daquela nostalgia e no automobilismo aqui no Brasil, né? A gente vê muito. No meu tempo, cara, depois que o Senna foi não sei o quê, eu tenho uma preguiça monstra disso. Mas assim, preciso admitir,
a eletricidade que o Olímpico era capaz de produzir nunca mais vai se reproduzir em outro lugar, por 2 fatores, inclusive, né? Primeiro que tem essa questão dos estádios mais antigos, que essa coisa do concreto permitia que as pessoas se aglomerassem, né? Depois que você coloca tudo sentadinho ali, o conforto fica maior, mas não é a mesma coisa. E a segunda coisa, que é um assunto para ser debatido talvez em outro podcast, mas sem a cervejinha no estádio, não pega fogo mais do jeito que pegava, cara. Tem toda razão. Acho que a atmosfera do futebol ela é impactada, com certeza, sem dúvida. O Olímpico, assim, eu cresci indo muito ao Olímpico, né? E 1995, que é um ano mágico pro Grêmio, que o Grêmio ganha o Gauchão e a Libertadores, e isso é uma das grandes ironias do futebol gaúcho. O futebol gaúcho tem 5 Libertadores, dessas 5 Libertadores, 3 do Grêmio e 2 do Inter, somente essa de 95, o time campeão também foi campeão estadual. Porque normalmente, justamente porque você estava focado na Libertadores, você largou o estadual. Então, grande porcaria, ganhou um estadual no ano da Libertadores. Não, é bem difícil, é bem raro. E era para ter ganho também a Copa do Brasil em cima do Corinthians, né? Mas aí na final teve confusão, chegou com o time muito desfalcado, muito desfalcado. E aí perdeu, mas foi a final da Copa do Brasil. Mas nesse ano, cara, o Grêmio fez... Era aquela época que os estaduais ainda eram o ano inteiro, era uma loucura, né? O Grêmio foi campeão em 95, inclusive, não foi o Grêmio que foi campeão, foi o Bangu, né? Que era o Banguzinho, era o time dos... tipo o Expressinho do São Paulo. Entendi. Era o Banguzinho, o time de reserva foi campeão em cima do Inter. Mas então era o estadual o ano inteiro, era uma quantidade absurda de jogos, assim. Hoje os times fazem, quando você está em muitas competições, faz 70, 80 jogos. Cara, naquele ano foi assim, 95 jogos, então o Grêmio fez, sei lá, 48 jogos no Olímpico e eu fui em 45. Eu me lembro direitinho que... eu não lembro o número exato que eu fui, eu lembro o número de jogos que eu não fui, eu só perdi 3 jogos. Caraca, que legal. Então, cara, óbvio, ainda tem a questão, né? Quando você é adolescente, tudo importa mais, né? E eu ainda peguei, cara, eu sou 8'2", então em 93, quando eu tinha 11 anos, o Grêmio contrata o Denner, né? E é campeão gaúcho, é o único título da carreira do Denner. Lembro dessa fase. E vai para a final da Copa do Brasil. Perde, aí contrata o Filipão. Então aí, com 11 anos, campeão gaúcho e finalista da Copa do Brasil. 94, 12, campeão da Copa do Brasil. 95, 13, campeão da Libertadores e do Gauchão. 96, 14, campeão brasileiro. Nossa. 97, 15, campeão da Copa do Brasil. 98, ainda ganha... acho que Copa Sul, ganha mais que o estadual, assim. Aí em 99 surge o Ronaldinho. Então, não ganha um título de expressão, mas é aquele gauchão que ele chapela o Dunga, e a Copa João Avelange, o Grêmio vai até a semifinal. Então, assim, a minha formação toda, o Grêmio era o melhor time do Brasil. Sensacional. Então, você gera um vínculo, e eu vi o Olímpico fazendo coisas, assim. Eu me lembro a Copa do Brasil de 96, que era aquele time do Palmeiras do Luxemburgo, que estava com a média de 4 gols por jogo. Maravilhoso. O primeiro jogo foi aqui, o Palmeiras deu um rodeão no Grêmio, assim, 3-1. Que era, o Palmeiras estava metendo 4 gols em todo mundo, meteu 3-1 no Grêmio. Aí o segundo jogo, cara, no Olímpico, o primeiro tempo foi o maior massacre futebolístico que eu já vi. Assim, o Palmeiras não passou do meio campo, não viu a cor da bola, cara. 46 do primeiro tempo, contra-ataque, gol do Palmeiras, gol do Luizão. Então, puta, agora tá 4-1 no agregado, né? É isso, 4-1. Mano, 15 minutos de todo o estádio, 60 mil pessoas de pé cantando. Nossa. Cara, o time entra assim num nível de... É um dos últimos jogos do Jardel. Ele joga só o primeiro semestre de 96 no Grêmio. O Grêmio vira o jogo e aos 47 do segundo, o Jardel empata. 3-1, né? Iria para os pênaltis. E é um negócio escandaloso, assim. Ele tá uns 2 metros... condição, sempre, não, gol né? com o pé. Gol com o pé. Uma xiripa na área, assim, ele... e aí o juiz dá impedimento, na época do VAR, não. Mas o Grêmio foi o único time que massacrou aquele Palmeiras do Luxemburgo. Sensacional, sensacional. Mas assim, a torcida virou aquele jogo, cara. A própria Libertadores de 2007, que o Grêmio chega na final com tuta de centroavante, era um time horroroso, né? Massacrado na final pelo Boca uma boa lembrança do tuta. Do Riquelme e do Palermo, né? Mas, cara, o Grêmio fez a melhor campanha na fase de grupos, pegou um grupo fraco. Então, você faz a melhor campanha, você decide a segunda sempre em casa.
Nas oitavas, nas quartas e na semi, o Grêmio tomou um rodeão fora. Nossa. Perdeu de 2 gols de diferença. Entendi. E na volta o estádio, aquela loucura, virou as 3 vezes. Tanto que perde o primeiro jogo na Bombonera de acho que 2-0 ou 3-0 na Bombonera, com uma expulsão no primeiro tempo muito polêmica. E a torcida tá de boa. Não, tipo, a gente virou as 3 vezes, vai virar. Agora, depois que acabou a cerveja, acabou essa capacidade mágica aí. Pois é, eu tenho uma conexão também com o futebol, você falou da cerveja, porque durante um bom período da minha experiência como palmeirense, eu visitei o Pacaembu. Então tinha tinha um ritual, né, de você ir lá, você comer o lanche de pernil. Sim. Aí você tomava cerveja lá dentro. Tinha toda uma atmosfera que você comentou, é muito verdade, assim. Acaba perdendo muito, né, da conexão. Vivência, né, da cultura que foi criada do passado, né. A gente fazia muito disso, né, ia pro estádio, chegava muito cedo antes do jogo pra bagunçar ali na frente e depois entrar, né. Pegar lugar bom, né, pegar lugar marcado. Exatamente. Sempre foi assim. Clássico. Mas que legal ver sua paixão pelo Grêmio. Inclusive, essa camiseta a gente foi estudar um pouquinho e a gente viu que nessa temporada de 17, o Grêmio decidiu, né? Ela foi bem emblemática porque eles decidiram, por favor, você me corrija, porque provavelmente eu vou falar alguma bobagem, mas eles haviam decidido sair, né? Enfim, da liga e só jogar amistosos, que foi algo... Eles contrataram alguns uruguaios, né? Na época, e que eles não poderiam jogar, o campeonato. E eles fizeram 18 jogos amistosos e o Grêmio ganhou 16 e empatou 2. Sim. Então, quando a gente vê isso, eu falo, cara, não, com certeza essa camiseta é o que a gente vai presentear. Cássio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E a gente vai entrar agora um pouco no mundo do automobilismo. Sim, porque se a gente falar mais um pouco de futebol, galera, tem isso. O cara não pode gostar das duas coisas, né? Pois é, não. Mas a galera aqui da Motosfera é super tranquila. A gente fala muito de futebol também, porque aqui a gente está falando do palmeirense e do corintiano, então é inevitável no resenha. Sempre tem assunto. Sempre tem assunto. Então a gente queria entrar um pouquinho no automobilismo.